Olá, muito boa tarde para você. Estamos no ar, programa Brasil Cristão. Hoje é segunda-feira, semana começando. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo você que está aí na sua casa, porque o programa Brasil Cristão, ele é a nossa missão. Nossa, né, Fernando? Exato. E sua também, você que está em casa. Boa tarde. Boa tarde, Drica. Boa tarde você que nos acompanha. Nós estamos iniciando o nosso programa Brasil Cristão e agora, toda segunda-feira, abordando um tema dentro de um itinerário espiritual. Nós estamos começando um itinerário que vai conduzir você a uma entrega profunda ao senhorio de Jesus. Falamos na segunda-feira passada sobre o amor de Deus. E agora, Drica, nós vamos falar do quê? Hoje nós vamos falar de algo importantíssimo, necessário, um pouco desatualizado para as nossas almas, para a nossa vida, mas que para você que é cristão, católico, é essencial você ter um pleno conhecimento, ou talvez o máximo de conhecimento que você puder ter a respeito desse assunto. Nós cristãos devemos ser perito em pecado, mas não em pecar, mas devemos saber conhecer, né, para examinar, saber o que é o pecado. Hoje nós vamos falar sobre o pecado no nosso caminho espiritual, no nosso caminho com Deus, né, o que ele causa em nós, quais são as suas consequências, por que pecamos e por que esse assunto está tão desatualizado, tão banalizado, né, Fernando? Olha, Drica, eu diria que hoje em dia falar de pecado é quase igual falar em Fada do Dente, Papai Noel, Coelho da Páscoa. As pessoas, de fato, perderam a noção da realidade e relativizam isso de tal modo, hoje se evita. Essa palavra, inclusive, é muito forte para alguns. Preferem falar de erro, falha. E para você que está nos vendo hoje, o que você entende por pecado? Queria motivar você a participar conosco desse programa através do WhatsApp, está aparecendo aí na tela, 19 997 16 9915. Entra em contato, manda a sua pergunta, o que você entende, né, por pecado, obstáculo para experimentar o amor de Deus, enfim. Aquilo que você entende ou perguntas, olha, não entendo, explica pra gente. Nós vamos hoje fazer um programa sobre isso e vamos responder você, né, Drica? Se algo está tão relativizado no nosso meio, tão banalizado, tão enfraquecido do seu verdadeiro sentido, tão esvaziado daquilo que realmente é e das consequências gravíssimas que causam na nossa alma, nós devemos saber, procurar saber o que é, por quê, né? Por que isso é pecado, aquilo é pecado. Essas perguntas tão simples podem tirar você aí, né, Fernando? Exato. De um caminho de condenação mesmo, nós estamos falando. Então, nós vamos fazer isso de uma forma bem leve, descontraída, do jeito que nós somos mesmo aqui, né? Mas é um assunto que nós precisamos trazer, porque se não tivermos conhecimento do que é o pecado e do que ele causa na nossa vida, exato, nosso relacionamento com Deus vai estar eternamente defasado e nós não vamos conseguir evoluir espiritualmente. Vamos hoje, sentar? A gente tem alegria, vamos sentando. Vem para a nossa sala aqui com hoje a gente. Hoje a gente tem alegria. Esse meu catecismo aqui feinho, exato, viu, Fernando? Fernando gosta do meu catecismo feinho. Eu acho maravilhoso, significa que usa. Para isso que a gente tem que ter, para usar. Hoje a gente vai ter a participação de alguém importante para nós, conhecido de você que assiste a Século XXI e com perícia para poder nos ajudar, nos ensinar. Exatamente. Que é o nosso querido Padre Wander Maia. Padre, seja bem-vindo ao Brasil Cristão. Muito boa tarde a todos que nos acompanham nesse momento. Olá. Boa tarde aos meus dois amigos presentes aí. Boa tarde, Padre. Boa tarde, filha. E é uma alegria estar aqui, mesmo à distância, usando bem o que a tecnologia nos oferece para podermos esta tarde levar uma palavra sobre nossa fé, sobre a moral católica. Padre Wander, olha só, a gente começou toda segunda-feira a apresentar para as pessoas em casa caminhos de santidade. Nós falamos a respeito de diversas espiritualidades que homens e mulheres seguiram e por meio delas cresceram no seu amor por Deus e de fato deram um testemunho de uma vida santa. Mas aí nós começamos a retroceder um pouco e
tivemos aí a inspiração de, antes de nós tocarmos nestes temas, nós fazermos aquele primeiríssimo anúncio, o querigma, sabe? E aí nós começamos, padre, a falar tema por tema desse querigma. Nós falamos na segunda-feira passada a respeito do amor que é Deus, o amor de Deus, tudo aquilo que fez por amor, toda a sua bondade, toda a sua beleza, toda a sua grandeza. E a pergunta que nós nos fazíamos é se esta é a verdade, se Ele é todo poderoso, se Ele é todo amor, todo bondade, por que o mundo está assim? Por que o homem está assim? E por que nós muitas vezes não experimentamos isso? O que aconteceu? E é isso que nós queríamos iniciar a nossa conversa perguntando para o senhor, por que nós estamos nessa situação, Padre Wander? Muito bem. Fernando, uma coisa que é importante é dizer que uma das maiores manifestações do amor de Deus é ter criado o homem à sua imagem e semelhança, e ao criá-lo à sua imagem e semelhança, dotá-lo de inteligência, de vontade, de livre-arbítrio. Alguém neste momento pode estar... As perguntas que você faz são super pertinentes, e é claro que passa no coração e na mente de todo mundo, também em dias como os nossos, diante da pandemia do coronavírus, diante do quadro que se estabeleceu. A pergunta volta, não tem jeito. Agora, certo é que na criação, a obra-prima de Deus, que foi o ser humano, a única criatura que ele quis por si mesmo. Vejam, Deus criou tudo com amor e tudo era bom. O Gênesis não deixa dúvidas. Agora, que ele tenha criado o homem, à sua imagem e semelhança. E o ponto alto disto é que a imagem e semelhança com Deus, é claro que depois será descortinada no fato de que seu Filho irá se encarnar e revelará o rosto divino do homem, o rosto humano de Deus. Mas só para estabelecermos um nexo, Deus dota o homem de inteligência, de vontade e de livre-arbítrio. E o livre-arbítrio era um risco a correr. Falando de uma forma mais simples, não? Por quê? Porque a partir do momento em que ele deixou o homem livre, podemos dizer, para escolher entre dois caminhos, naquele instante o risco estava de uma forma onisciente mais assumido. É um mistério muito grande, porque é o mistério do mal. Vejam, o bom uso, a você que nos acompanha, o bom uso do livre-arbítrio produzirá a liberdade. São Paulo diz, para que vivesseis na liberdade e glória dos filhos de Deus. Se nos mantemos unidos ao nosso Criador, se nos mantemos unidos à sua lei, à sua palavra, somos livres. Se nos distanciamos, se rompemos, se cortamos o nexo, passamos a ser escravo. Ainda uma última coisa antes de mandar de volta para vocês, que é o fato que no momento em que ele cria tudo e tudo é bom, ele deixa muito claro para os dois primeiros seres humanos, nossos pais no paraíso, Adão e Eva, a primeira Havá, a mãe de todos os viventes, e Adão, o senhor da casa, aquele que foi tirado da argila, o primeiro espécime masculino e o primeiro espécime feminino tirado dele. Ele estabelece que deveriam tocar em todas as coisas que foram feitas para o homem, menos na árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal. O que quer dizer isso? O critério do que é o bem e o mal não pertence a vocês. Vocês não criaram as coisas, não sabem como as leis se desenvolvem, portanto, não dominam a lei natural. Se atreverem a romper esta fronteira, vão causar um prejuízo enorme. E no momento em que o tentador insufla a Eva a fazer a experiência da autonomia diante de Deus, eu já estou passando de volta. E ela compra esta tentação, olha o que eles produzem. A tentação da autonomia em relação a Deus, ao que ele criou, e foi o que foi. E aí a gente pode avançar a partir daqui. Padre querido,
a palavra de Deus, lá em 1 João, diz assim, 1 João 1, se dissemos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Vou focar só nisso. Sim. E depois, nas cartas de São Paulo, tem em muitos lugares, São Paulo vai acentuar variedades de pecados que existem em nosso meio, né? Mas algumas pessoas, e eu estou falando assim, de causa mesmo, sabe? Algumas pessoas que eu converso dizem, eu não me confesso porque eu não tenho pecado. E a última vez que eu me confessei, uma delas me disse, foi quando eu fiz primeira comunhão, depois disso eu nunca mais pequei. Outras dizem, eu me confesso só de vez em quando porque eu não acho os pecados para confessar. Padre, eu queria que o senhor, nessa pedagogia maravilhosa que o senhor tem, dissesse o que é o pecado de uma forma, né, que as pessoas entendessem, né, como o senhor explicaria isso para nós? Né? O que é o pecado na vida do homem? O ato mesmo. Estupendo. Agora eu estou falando com a Drica. Isso. Isso. Drica, bom, para quem nos acompanha, o pecado vai ser sempre uma ruptura, um romper com Deus, e a partir do momento em que eu romper com Deus, eu rompo com o próximo e comigo mesmo. Eu rompo com toda a criação. Por quê? Porque tudo está posto, está dado por Ele. Falando de uma outra forma simples. Se Ele é a vida, se Ele é o bem maior, se Ele é tudo, sem Ele não sobra nada. Sem Ele não sobra nada. E aqui nós vamos começar a desfiar, porque o que acontece é que esse laxismo, esse indiferentismo, esse relativismo, que entrou na consciência das pessoas, que não foi à toa, foi um processo lento, feito aos poucos. A diminuição da consciência da fidelidade, da infidelidade foi acontecendo num processo. Quer dizer, quando eu começo a fazer as coisas serem menos importantes do que elas deveriam ser, ou tratá-las de uma forma menos cuidadosa do que deveríamos tratar, elas vão terminar afundando sem dúvida alguma. Eu vou dar um exemplo próximo da realidade das pessoas. Sim. Se um esposo começa tratando mal sua esposa nas pequenas coisas, deixando de ter carinho, atenção, ternura, cuidado, se preocupando, mais dia menos dia ele vai cair no adultério, mas dia menos dia eles vão terminar se separando. Por quê? Porque quem é fiel no pouco, Deus vai confiar mais. Quer dizer, a fidelidade ela começa pelas coisas pequenas, tanto quanto a infidelidade também começa pelas mesmas, ou seja, pelas coisas pequenas. Então, na medida em que eu vou desconsiderando os mandamentos, eu vou dar um outro exemplo. Na medida em que, por exemplo, eu vou tomando o santo nome de Deus em vão em brincadeirinhas, aparentemente inocentes, a minha consciência ela já vai se dilatando, ela já vai se deturpando, ela já vai se relaxando, de tal maneira que eu começo falando do nome de Deus de forma irreverente, aparentemente numa brincadeira inocente, depois eu vou terminando por blasfemar contra o nome de Deus, ou um pouco pior ainda, caindo numa incredulidade muito grande. Eu estou falando essas coisas porque são sérias. Sim. Quando eu cuido de tudo com muita intensidade, as coisas continuam lá em cima e no grau que se exige. Quer dizer, eu vou fazer uma outra comparação muito boba, por sinal, viu? Ninguém conserva um alimento que necessita de refrigeração fora da geladeira. Porque há princípios naturais que regem a conservação daquele alimento e que, se não seguidos, ele vai estragar, ele vai putrefar. Ninguém conserva qualquer relação de natureza humana que o seja, ou com a criação, sem obedecer a alguns princípios, algumas leis até de ordem natural. Agora, quando eu toco na lei eterna de Deus, quando eu toco nos 10 mandamentos, quando eu toco naquilo que foi prescrito pelo Senhor, que primeiro era a lei natural, Drica, é preciso dizer, olha, quem nos acompanha agora, entenda, quando Deus revela a Moisés os 10 mandamentos naquele dia, no Sinai, no Horebe, o código da vida que ali está, porque é o código da vida, já estava escrito no coração do homem, desde o momento em que ele foi criado. Só que quando ele diz não a Deus, quando ele requer para si mesmo tentado autonomia em relação à autoridade de Deus sobre o seu viver, e ele quer fazer o seu caminho sozinho, então ele se arrebenta, porque ele viu que sem Deus a sua realidade não
a sua existência não permanece, o que aconteceu foi que naquele momento a lei natural perde a força de direcionar a ação e o viver do homem, porque ela se embota, ela recua. Quando o homem a rejeita, ela recua. Da mesma forma, quando eu rejeito a lei de Deus, quando eu rejeito o amor de Deus, eu vou fazendo com que ele vá se encolhendo no meu viver, na minha alma, no meu coração. O que acontece é que a graça, ela vai se enfraquecendo até morrer, e aí ela morre num momento de pecado mortal, e a inteligência, porque o pecado ele vai tornando o que frágil a compreensão da verdade. Eu digo de uma outra maneira, quem começa roubando um chiclete termina roubando algo muito maior. Se não para, claro, porque Deus sempre tentará fazer parar. Sim. E Pio XII, Drica, ainda, eu já vou te passar de volta. Não, por Pio favor, XII, padre, fique à vontade. Pio XII dizia que o grande desafio que viveríamos a partir da segunda metade do século XX, portanto, a partir de 1950, seria que a consciência do pecado desapareceria. Olha aí. Por quê? Porque se solaparia, se retiraria o fundamento sobrenatural da vida das pessoas. Se você for perceber bem, Drica, as pessoas vivem muito mais na ordem natural das coisas do que na ordem sobrenatural. Nós fomos nos tornando naturalistas. Vocês convivem com tantas pessoas, você e o Fernando, você falou que conviveu e que conversou com algumas pessoas que já disseram que não tinham pecado. Uma pessoa, quando ela diz que ela não tem o pecado, é porque ela já não tem mais intimidade ou relação com Deus alguma. E não conhece a Deus e não conhece a si. Ela já está num estado de cegueira instalada, gravíssima, cegueira da qual Deus quer tirá-la, porque deu seu Filho ao mundo para salvá-lo. Então pensa nisso já comigo, Drica, Fernando, me ajuda a passar isso para o pessoal que nos acompanha. O que acontece é que foi sendo anestesiado o nosso sentido de pertença a Deus, a nossa filiação divina. Nós fomos retirados, nós fomos sendo... São Paulo diz que Cristo nos tirou do reino das trevas e nos levou ao reino da luz. Sim. O que Pio XII denunciava é que a partir da segunda metade do século XX, a partir de 1950, nós iríamos aos poucos sendo tirados do reino da luz e trazidos de volta para o mero mundano e, portanto, transportado ao reino das trevas. Padre, essa falta de consciência, esse endurecimento de coração, essa frieza, essa indiferença ao pecado, nós conversávamos sobre isso, Fernando, em um dos seminários que você pregou, né, Fernando, aqui, sim, a gente trazia isso hoje. Como é que alguém vai aceitar a salvação, não é? Exato. Se ela não reconhece que precisa de salvação. Então, como é que vai ser anunciada essa salvação hoje? Não é isso que nós falávamos, Fernando? Exato, exato. Existe uma grande dificuldade, padre. Talvez eu acho que, infelizmente, talvez um dos anúncios mais, assim, incompreensíveis para as pessoas de hoje, do homem contemporâneo, é quando nós vamos falar para ela, olha, Jesus Cristo é o Salvador. Ou como alguns cristãos gostam de dizer, você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Ora, a capacidade de compreender a necessidade de um Salvador parece que está totalmente comprometida, porque para isso eu preciso entender que eu estou num estado de miséria. Precisar de salvação. Né? Que eu preciso de um resgate. Né? Porque hoje você fala olha, você precisa de um Salvador, a pessoa vai dizer, olha, me desculpa, mas eu estou bem, né? Meu filho está na faculdade, estou trabalhando, tenho um dinheirinho, dificuldade aqui e ali, mas estou bem, né? Porque, de fato, se diluiu de tal modo a consciência a respeito do que é o pecado, que as pessoas já não têm, né, a mínima noção da necessidade da salvação. Aí, padre, eu queria pedir a sua ajuda nesse sentido. As pessoas não compreendem a causa, mas sentem os efeitos. E isso é algo interessante. Não compreendem a causa, mas experimentam todos os dias os efeitos do pecado. Experimentam os efeitos do pecado na enfermidade, experimentam os efeitos do pecado na morte das pessoas queridas,
experimentam na violência que toca a porta. Doenças espirituais, emocionais, né, também. Então, como que nós poderíamos, padre, ajudar as pessoas hoje, em primeiro lugar, a compreender o erro de frases como aquela de Jacques Rousseau, que dizia: o homem em si é bom, mas é a sociedade que o corrompe. Ou seja, o mal está fora de mim, né? O problema nunca sou eu, o problema é o meu patrão, o problema é o meu marido, o problema é minha esposa, o problema é o meu filho, o problema é o presidente, o problema é o governo, o problema está sempre para fora de mim. E eu queria, como é que nós podemos ajudar as pessoas a entenderem, padre, esse passo anterior? Eu chamaria até de autorresponsabilidade. Aquele pecavimus, né? Nós pecamos. Eu passo para o senhor falar a respeito. Fernando, Drica, olha, primeiro que nem aprofundar por aqui, mas a afirmação de Rousseau é vinda de um ateu que despreza a Deus. Exato. Sim. Portanto, a afirmação da bondade natural do homem é uma tolice muito grande, porque você repara no homem 30 segundos e você vê que não é bem assim. Exato. Você não precisa mais do que 30 segundos. É verdade. Quer dizer, isso é um a priori totalmente carente de um mínimo de razão. Observação, né, padre? De observação, ponto. É isso. Agora, vamos tentar entender aqui por partes. Primeiro, Fernando, Drica, podemos jogar limpo? Vamos lá, com por certeza. Por favor, padre, por favor. Muito aberto? Primeiro, muito. Nós estamos numa civilização descristianizada, onde não existe mais nenhuma catequese primária. Já não existe mais. Nós estamos numa realidade onde a desestruturação da sociedade, a decomposição do tecido social, a partir do ataque e a dissolução da família, faz com que valores que antes eram transmitidos desde o berço já não sejam mais transmitidos. Então existia uma amálgama, existia uma tessitura, existia uma estrutura que era transmitida desde o berço. Então, a partir da família se experimentava o quê? A presença de Deus, a autoridade de Deus na autoridade dos pais. Qual que era o primeiro reflexo, o reflexo humano imediato que os filhos faziam da autoridade de Deus em seu viver? Do amor de Deus, acima de tudo, e como consequência da sua autoridade, eram os pais. O ambiente familiar subsidiava isso, não, muito mais ainda, permitia, alicerçava isso. De tal maneira que naquela catequese familiar, naquele primeiro alicerce mínimo, as pessoas tinham o seu primeiro encontro com Deus, através também da vida cristã em família, dos pais que iam ensinando as primeiras orações, e que começavam a transmitir esses valores, a diferença entre o bem e o mal, começavam a forjar na consciência, na mente e no coração dos filhos dessas crianças, um caminho sólido, cheio de beleza e de princípios. Por que você acha que o demônio atacou foi justamente, Fernando, Drica, a família? Exatamente. E foi aí onde ele diluiu. Então, a primeira coisa, nós não temos mais um mundo cristão. Nós não temos mais um Brasil... olha, o Brasil cristão, hein? Mas não vamos nós estamos querendo aqui um Brasil cristão, né, padre? É o desejo, é o anelo. Que cremos que, com a graça de Deus, vamos semear muito, plantar trigo do melhor, mas que é um desafio pela frente. Sim. Depois, o que acontece é que, eu volto a repetir esse dado, porque na família não se experimentou mais, não se viveu mais o primeiro caminho da fé, a primeira transmissão da fé, a primeira transmissão do evangelho, a primeira transmissão dos valores cristãos, a primeira leitura dos sagrados 10 mandamentos, sempre em família. Só para vocês terem uma ideia, Fernando, Drica, eu conheci um casal com muitos filhos, a você que nos acompanha também, que uma vez por semana eles faziam um exame de consciência familiar. Olha, mas para isso tem que pedir o Espírito Santo para não terminar em briga. Exato. Não é? Para não terminar em sessão-acusação, imaginou? Sessão-acusação. O capítulo de culpas é a ser difícil. Quer dizer, as comunidades religiosas, até elas têm dificuldade em fazer. Mas o que era muito lindo é que pegavam os 10 mandamentos, o pai, o patriarca,
fazia a leitura dos 10 mandamentos com uma ternura enorme. Depois cada um ia reconhecendo em quais mandamentos falhou, e no final todos juntos, isso é fato, hein? Se ajoelhavam e faziam um ato de contrição juntos, e cada um assumia o propósito de observar melhor aquele mandamento que mais descuidou na última semana. Olha que exemplo maravilhoso para levarmos para as nossas casas, não é? Pode continuar, padre. O que acontece, Drica, é que a coisa ali funcionava. Fernando, se nós não levarmos as pessoas de novo, porque não conhecem a Deus, a um anúncio cheio de parresia, de vibração, pelo exemplo e pela palavra, com força, com sentido sobrenatural, se nós não levarmos as pessoas de novo às pessoas, e as pessoas duplamente falando, Sim. a uma profunda experiência com Deus, e levarmos às pessoas o anúncio do evangelho vibrante, autêntico, forte, sólido, não tem o que fazer. Temos tudo o que fazer. Temos, quer dizer, até o fim. E nós vamos cumprir o mandato do Senhor. Mas temos que tirar o atraso. Temos que tirar o atraso. Levar as pessoas a uma profunda experiência de Deus significa a recomeçar a vida de oração, a reencontrar-se com o confessionário, a reencontrar-se com o perdão que é dado no sacramento da penitência. Agora, vai por mim. Não sei, isso é meu, viu, Drica? Viu, Fernando? Por favor. São Luís Maria de Montfort, o autor do Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, ele dizia que tudo isso está no esquecimento das promessas batismais. Agora, o tempo em que ele falou, nós poderíamos falar do esquecimento. No nosso tempo atual, nós podemos dizer, talvez, que nem sequer saibam. Nem sequer aprenderam. Ele fala num tempo... se aprenderam, aprenderam superficialmente, né, padre? De forma superficial e inconsequente. Então, vamos voltar. Catequese, uma catequese profunda, uma experiência de oração. Eu sei que a renovação carismática católica, por exemplo, tem como carisma, e é realmente uma rede de pesca nesse sentido, porque foi dada por Deus como dom à igreja, uma capacidade de anunciar o querigma extraordinário, que é o que vocês estão fazendo durante esta série. Começaram com amor, é o seminário de vida. É o seminário de né? vida. É a estrutura do seminário de vida. Então, precisamos falar do amor de Deus, que vai pedir uma resposta. E uma resposta é a correspondência. Como dizia São José Maria Escrivá, amor com amor, sempre com amor forte. É um pouco do ditado popular, amor com amor se paga, mas ele dizia, qual amor? Amorico? Não, amor forte, amor sólido, amor entregue, cada vez mais correspondido. Então, vamos começar pelo amor de Deus, que amou tanto o mundo. Ô, Fernando Rodriga, as pessoas não estão escutando mais que Deus amou tanto o mundo, Verdade. que deu o seu Filho. Agora, o seu Filho, que 33 anos após a sua vinda a este mundo, vai ser pregado no madeiro da cruz. E aí, o trabalho, por exemplo, que vocês fazem com a novena das mãos ensanguentadas, aquilo é um tesouro. Porque põe a mergulhar no mistério da entrega do Filho de Deus da forma mais imediata e direta, em contato com as chagas dele. Sim. E deixar-se pôr lá dentro para renascer nova criatura. Quanta gente, depois de ter feito a novena das mãos ensanguentadas, eu sou testemunha, procurou o sacramento da penitência. Porque também a novena é um pouco também o caminho do seminário de vida, né? Muito parecido. Eu estava reparando isso, que a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, ela é uma pregação, ela é um anúncio, né? O caminho que ela faz ela ali é um querigma, ela é um querigma, Drica. Ela é um querigma. Então, como é que nós fazemos, se nós não anunciarmos de novo? Como é que se converterão, diz São Paulo, se não houver quem lhes pregue? Exato. Como vão se arrepender dos seus pecados, Fernando? Exato. Se não houver quem lhes pregue. E a pregação sobre o pecado, acreditem-me, não sei a experiência de vocês, mas a minha. Eu estou indo para 20 anos de ministério. A pregação sobre o pecado desapareceu dos púlpitos. Ô padre, me corrija, viu, se eu estiver errado. E talvez as pessoas vão ficar chocadas com a afirmação que eu vou fazer aqui, mas aí o senhor me defende. Eu vou correr, falo para o senhor me defenda. Eu não encontro no Novo Testamento a frase Jesus te ama na hora que alguém vai anunciar o Evangelho. Hoje,
e todos nós sabemos que isso é fato. Jesus nos ama, Jesus nos ama. Mas esse anúncio do Evangelho que nós fazemos, do Jesus te ama, nós não encontramos na Escritura. O que nós encontramos na Escritura é o arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede. Ele passa do pressuposto do Deus Criador, olha, os homens contemporâneos da primeira pregação do Evangelho entendem que há algo predominando no mundo que não é a ordem natural, a ordem que Deus Criador colocou, e que, portanto, o anúncio a ser feito é: arrependei-vos, crede, e vocês serão salvos. Eu sinto, Padre, que nós temos muita pressa na hora de anunciar o Evangelho, em falar de um Deus amoroso e misericordioso, e de tal modo nós enfatizamos o amor e a misericórdia de Deus que a gente dilui um pouco a gravidade do pecado. Eu estou sendo exagerado? O que o senhor acha disso? Não. Fernando, vamos lá. Agora, se eu passar do ponto, aí você e a Drica me trazem de volta, tá? Quero anunciar o amor de Deus. Se defende. Vocês, isso. Bom, o anúncio do amor de Deus é o anúncio da cruz. Voltemos a pregar a cruz, a paixão do Senhor. É que Deus amou tanto o mundo. De fato, a afirmação Jesus te ama não existe no Novo Testamento. Varram do jeito que quiser. Desde os 4 evangelhos até os Atos e as epístolas paulinas, as epístolas católicas e o Apocalipse, não se encontra. O que assim é o 365 vezes não tenhais medo, porque Ele está conosco para nos levar para Ele a uma vida nova e plena, longe do pecado, da servidão do pecado. E quem ama a Deus não o serve com a servidão, com temor servil de escravo, mas de filho amorosíssimo. Deus é meu Pai, minha vida, o meu amor, a minha história. No mistério da Santíssima Trindade, deu seu Filho, Jesus, para me salvar e então, nos últimos tempos, enviou o Espírito Santo para fazer a obra de me levar à santidade que Ele reservou para mim, que é o máximo possível do assemelhamento meu com o seu Filho, que aí será o fruto perfeito. Muito bem. A partir daqui, nós temos que entender que, quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos de entrega, de aliança. Deus amou o mundo com 2 alianças. A primeira ainda passageira e imperfeita, e a segunda eterna, definitiva. Deus amou o mundo dando o seu Filho, que se dá a nós no Santíssimo Sacramento, em seu corpo e em seu sangue. E que eu tenho para mim, Fernando, viu, Drica? Sim. Que nós não deveríamos nunca nos aproximar da Santíssima Eucaristia sem o desejo de amar Jesus loucamente, sendo miseráveis e sendo pecadores, mas jogando limpo. Sem querer amar Jesus e sem querer se dar a Ele sem medidas, não deveríamos nos aproximar do altar. Aqui é condição sem a qual não existe. De tal maneira que esse Jesus te ama tornou-se um jargão, um clichê, Fernando Drica, muito mais de acomodação das pessoas ao estado em que se encontram, do que um chamado profético a uma vida nova, transformada e convertida para Deus. E foi esvaziado também, né, Padre? Por isso. Totalmente. Mas sabe o que é, Drica? A gente assumiu uma pregação psicologista. Uma pregação psicologista de naipe, de nível autoajuda. Exatamente. Muito obrigada, Padre. De naipe, de nível, Fernando, autoajuda. Muito mais para fazer as pessoas se sentirem bem do que realmente viverem o grande amor de sua história, que vai terminar no fruto final, que é a glória de Deus, a glória do céu. Padre Nós estamos dando... Eu vou pedir para o senhor consegue guardar isso aí no coração do senhor? Porque eu não quero interromper essa linha de pensamento. Nós vamos fazer um intervalo, mas quando nós voltarmos, a gente volta nesse ponto aí,
tá bom? Que a gente está. Perfeito. E aí a gente vai continuar, o senhor vai desenvolver essa linha de pensamento para nós, porque agora eu quero convidar quem está em casa também para participar conosco. Você está aí assistindo o programa Brasil Cristão, né, Fernando? Exato. Está aí em casa, está cheio de coisas no seu coração que já estão surgindo, manda para cá essas coisas, esses pensamentos, esses comentários, essas dúvidas. Ligue para nós. 1938719620 é o nosso telefone. Você pode ligar para nós e fazer a sua pergunta, seu comentário. Ou, se você preferir, tudo bem, envie uma mensagem, se você não conseguir ligar, para o nosso WhatsApp, 19997169915, que no terceiro bloco nós também vamos ler todas essas mensagens, essas perguntas. Mas se você tiver pergunta para o padre, você faça agora. Aproveita o intervalo, envia, o diretor separa lá e a gente vai falar com o padre daqui a pouquinho, tá bom? Combinado? Então, ó, telefone 19938719620 ou WhatsApp 19997169915 e já a gente volta. Aproveita o intervalo para mandar a sua pergunta.